Olá, povo! Hoje a gente vai continuar com a nossa aula de Revolução Francesa, beleza? E hoje eu quero especificar aqui algumas coisas que é bem interessante. Antes da Revolução Francesa, a gente tinha lá o rei, que ele basicamente comandava tudo. A política, a economia, a cultura, ou seja, o rei absolutista. Que nome grande! E o que é que significa isso? Absolutista, na realidade, em palavras breves, bem superficial, significa absoluto. Basicamente, o seu querer e sua vontade prevalecia naquele determinado espaço, ou seja, ali onde ele estava governando. Não é? E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu particularmente o seguinte: na medida em que houve a expansão do comércio, que isso a gente vai ter uma aula extra semana que vem para eu poder explicar como foi que o comércio se expandiu, mas isso é um assunto para uma outra história. Essa expansão do comércio gerou uma classe social. Essa classe social era chamada de burguesia. Em palavras bem superficiais, é basicamente o comerciante, né? Aquele cara que ele vende, ele compra coisas, produz tal, né? Ou compra de alguém que produz e vai vender, enfim. Aquela pessoa que vai criar, né? Vamos dizer assim, o que a gente hoje conhece como comércio, que surgiu como se fosse feira, né? E esse burguês, ele vai querer vender para quem ele quiser, vai querer negociar com quem ele quiser. E qual era a do rei? Cara, o rei de boa. Dizia, se eu não gosto daquela região ali, você que mora no meu território não pode vender. E aí o burguês começava a coçar a cabeça e dizia, isso não vai me dar dinheiro. Esse rei aí pega a briga com todo mundo, como é que eu vou vender? E aí que surge uma coisinha interessante. Eles vão criar, lá na França, 3 palavrinhas. Liberté, igualité, fraternité, ou liberdade, igualdade e fraternidade. E basicamente isso vai ser difundido, vai ser divulgado, seja por panfletinhos, seja por conversas, seja por trovadores, que era a galera que cantava coisas, né? Aí, enfim, mas isso vai ser difundido, isso vai ser divulgado amplamente. Essas 3 palavras de liberdade, de igualdade e de fraternidade foram uma bandeira que a burguesia utilizou para poder quebrar os poderes do rei, já que ele era absoluto, ou seja, ele basicamente é que mandava. E caso ele morresse, ficava seu filho, ou casamento, enfim. E aí surge essa grande ideia. Isso gera a Revolução Francesa, coisa que eu falei na outra aula, só é você pesquisar aí, beleza? E a Revolução, de um modo geral, fez com que o rei, basicamente, fosse destituído do cargo, que é destituído, perdesse sua força, né? E assumisse a burguesia. Só que, de boa, quando a burguesia assumiu, vieram 3 ideias com ela: jacobino, girondino, do pântano ou da planície. Basicamente o seguinte: os jacobinos, os girondinos e do pântano ou da planície eram grupos que se juntaram, né, basicamente formando aí o que lá na frente, com o desenrolar da história, vai virar partidos políticos. Hoje eu quero que você foque particularmente nisso. Você tinha o rei, que era absoluto, ou seja, tinha o poder absolutista. Na realidade, era a vontade dele, o querer dele que prevalecia. Supondo, aqui em Gravatá, podia ser um protetorado, um reinado, né? E aí você tinha o rei, particularmente, que governaria o Cruzeiro, o Bairro Novo, o Caíque, o centro da cidade,
né? As coabs, cada partezinha dessa, você tinha um rei ali que governava tal, né? E era com a sua vontade. Então, por isso que era chamado de absolutismo. Depois, você tem a burguesia, tá certo? É uma classe social, como eu havia dito aqui, que vai vender as coisas, né? Vender, trocar, feira, né? Aquele comércio que eu falo na aula extra da semana que vem. Essa burguesia, ela queria vender. Lógico, hoje você vende a quem você quiser, tem seu público-alvo ali, até pela internet hoje você vai vender, Instagram, né? Enfim, imagina se o governo ou o caba que está lá no poder chegasse e dissesse, olha, você não pode vender os seus produtos para o Cruzeiro, por exemplo, ou para o Kaique. E o cara, ele disse, meu amigo, como é que eu vou ganhar dinheiro assim? E aí eles tiveram uma grande sacada de reunir o povo naquela opressão toda e dar 3 palavrinhas: liberté, igualité, fraternité, ou liberdade, igualdade e fraternidade. Vão ser os lemas da Revolução Francesa. E com essa ideia, basicamente, a França vai ser o primeiro país europeu, podemos dizer assim, a quebrar o poder e a hegemonia dos reis absolutistas. E aí a gente chega, né, na Revolução em si. Semana que vem, com uma aula extra, semana que vem eu vou mandar 2 aulas, beleza? Para poder dividir direitinho aí e o tempo ficar igualitário e fraterno para todo mundo, né? Ficamos com a segunda parte aí da Revolução Francesa. Semana que vem a gente continua e aí sim, né, como eu havia prometido na semana passada, falar de direita e esquerda, mas aí vai ter que ser 2 aulas porque o vídeo ele vai ficar um pouco longo, tá certo? Então não perde, semana que vem a gente continua com a terceira e a quarta parte da Revolução Francesa que a gente tá vendo aí. Então, lembra, absolutismo, rei absoluto, a burguesia, a classe que comercializava. O rei basicamente queria impedir, né? Vamos dizer assim, queria dizer onde é que a burguesia podia vender ou não, era ele que decidia. A burguesia disse, oxi, peraí, eu vou perder dinheiro assim não. Vou reunir o povo, vou reunir todo mundo aqui e vou criar uma estrutura que, basicamente, uma bandeira. Quando eu digo bandeira, é algo que você vai divulgar para as pessoas. Sua marca, por exemplo, a bandeira da Apple é uma maçã, né? A bandeira da Coca-Cola é o símbolo dela, o da Nike também, todo mundo aí sabe, Adidas. Então, cada um tem sua bandeira, né? Sua marca. Qual foi a marca da Revolução Francesa? Né? Liderada não só pela burguesia, porque teve várias revoluções no meio dela, e isso eu falo na quarta aula. E hoje eu quero que você grave a bandeira, para poder quebrar o absolutismo. Qual era a bandeira? 3 palavrinhas: liberdade, igualdade e fraternidade. Até a próxima.